Será que todo consórcio é igual para investimento? Será que eu posso fazer um consórcio para veículo para transformar ele num consórcio como investimento? Hoje eu vou falar sobre esse tema. É um tema muito comum que muitos clientes sempre nos perguntam nos nossos atendimentos. Meu nome é Michael Freitas, eu sou especialista em vendas de carta de crédito há mais de 7 anos e hoje com mais de 1 bilhão em gestão. O objetivo desse canal é poder trazer conhecimento para você, cliente, para quando você pensar em tomar uma decisão, você já ter conhecimento suficiente para escolher o melhor consórcio. Antes de mais nada, eu quero falar sobre os dois tipos de consórcios mais conhecidos que nós temos no mercado, certo? Nós temos os consórcios imobiliários e nós temos os consórcios para veículo. Eu sei que tem outros tipos de crédito também. Existe hoje consórcio para tudo que você imaginar. Consórcio para energia solar, consórcio para plano estético, consórcio para maquinário agrícola, né, para caminhão. Enfim, nós temos hoje muitas linhas de crédito que você pode escolher o consórcio. Mas quando eu trago os dois tipos de consórcios mais conhecidos, que são o consórcio imobiliário e o consórcio de veículo, eu vou trazer um pouco também do assunto de como transformar eles em investimento, né? Eu já falei nos vídeos anteriores que o consórcio em si ele não é um investimento, e sim eu transformo ele num investimento quando eu contemplo a minha carta de consórcio. Então, eu pegando esse conceito aqui, que o consórcio ele não é um investimento e eu vou transformar ele no investimento quando eu contemplo, eu vou trazer os dois cenários, o consórcio imobiliário e o consórcio de veículo. Por que eu acredito hoje que o consórcio de veículo ele não é uma possibilidade de você transformar ele num investimento? Por quê? Vamos lá. Qual que é a primeira essência do consórcio como investimento? É que no momento da contemplação, eu possa então vender essa carta de consórcio e assim eu obter lucro com a venda da carta. A essência de início seria essa, né? Venda da carta contemplada. Então eu entendo que você pode hoje muito bem contratar uma carta de crédito de veículo com uma parcela muitas vezes menor que a parcela de imóvel. Eu vou dar um exemplo pela administradora que eu represento, que é a HS Consórcio. Hoje o menor crédito de veículo seria de R$34 mil com uma parcela de R$197. Já numa carta imobiliária, o menor crédito hoje seria de R$341 por mês com um crédito de 100 mil. Então, quando você olha para a parcela, você pode pensar, bom, se a ideia é investir menos para quando eu contemplar eu vender a carta, eu vou contratar uma carta de veículo. Só que qual que é o ponto aqui? Você contrata essa carta de veículo. Se você contempla rápido e você vende essa carta contemplada, ok, ainda você está transformando o teu consórcio então no investimento. Qual que é o ponto aqui? Que você vai ter menos retorno da venda da carta. Porque se eu pegar um preço médio de 20% do valor contratado, se você então pegar uma carta hoje de R$34 mil, você vai vender por 6.800, que são os 20% dos R$34 mil, certo? Se você faz uma carta de imóvel, onde você vai contratar o crédito de 100 mil, e você vende essa carta quando você contempla, você vai receber R$20 mil. Ou seja, o retorno ele é muito maior do que o carro. Então eu parto desse ponto. Então vamos lá, fiz um consórcio de veículo, fui pagando, e vamos supor que chega em um certo momento você não consegue mais ter lucro com a venda da carta. O valor que você pagou em parcelas é maior do que o valor que retornaria com a venda da carta. É nesse momento que eu falo para vocês que o consórcio de veículo, então, ele não é um investimento. E eu nem sugiro que vocês façam o consórcio de veículo pensando em vender a carta. Porque agora, se eu não tenho mais como utilizar a venda da carta, não vou ter mais lucro, o que eu tenho que fazer com essa carta de consórcio? Eu preciso, nesse momento, comprar o bem. E aí eu vou comprar um carro. E carro, pessoal, o carro não é um investimento. Por quê? Primeiro ponto, investimento, se eu compro um imóvel, por exemplo, uma casa, um apartamento, né, uma sala comercial, enfim, eu vou ter retorno todos os meses se eu colocar esse imóvel a alugar. Já o veículo, eu já não vou conseguir fazer isso. Eu sei que existe possibilidades que uma grande minoria faz, que é comprar o carro, botar o carro a alugar, por exemplo, um aplicativo e ter um retorno disso. Mas é algo mais isolado. Então não é todo mundo que tem esse conhecimento e não é todo mundo que faz isso. Então eu não posso muitas vezes nem considerar isso como uma alternativa de investimento. Então o que acontece? Eu compro um carro, eu não vou ter o retorno
todos os meses de um valor que vai me ajudar a pagar a parcela ou muitas vezes vai pagar a parcela inteira, diferente do imóvel. O segundo ponto que eu tenho que considerar que o carro não é um investimento, não é um bom investimento ou não é bom fazer um consórcio pensando em transformar ele no investimento, é que o carro existe uma depreciação. Cada mês que o tempo vai passando, o meu carro ele vai baixando o valor. A FIP desse veículo vai baixando. Diferente do imóvel, que quando eu compro um imóvel, ano após ano, mês após mês, esse bem ele vai valorizando. Então, além de eu, por exemplo, comprar o imóvel, colocar o imóvel a alugar e o aluguel ir pagando as parcelas ou grande parte das parcelas, eu vou ter a valorização do bem. O carro já não. O carro eu vou ter as parcelas todos os meses para pagar, eu não vou ter o retorno, né, desse bem para pagar as parcelas ou me ajudar a pagar, e eu ainda vou ter algo que é a depreciação desse veículo. Então, sempre que você pensar em fazer um consórcio e transformar esse consórcio num investimento, o ideal é que seja feito cartas de crédito imobiliária, porque o crédito imobiliário vai te permitir ter mais lucro com a venda da carta, porque o retorno vai ser maior, você vai ter rentabilidade desse imóvel, né, valorização desse imóvel. Então, é só você olhar para a cidade que você mora, imóveis de 10 anos atrás, hoje o valor que ele vale, né? Então, gosto sempre de trazer isso para a mesa, né? Mostrar para o cliente o quanto que os imóveis vêm valorizando. Já o carro não, a tendência desses carros é cada vez mais desvalorizar. Então, pessoal, não se iludam que quando vocês quiserem começar a investir e pensar com a venda da carta, fazer cartas de veículo. Se você já tem uma carta de veículo, ok, o que tu pode fazer? É torcer que você contemple o mais rápido possível, para que quando você contemple, você ainda obtenha lucro com a venda da carta. E se você já não tiver mais lucro com a venda da carta, é então você trocar um veículo, né? Comprar um novo carro para você, ou até mesmo, muitas vezes, deixar esse crédito parado, rendendo até o final do plano, e no final do plano você resgatar esse valor. Que esse é um assunto que eu vou falar no próximo vídeo, que é sobre transformar o consórcio, vamos dizer assim, numa quase uma previdência privada, né? Deixar essa carta rentabilizando aí, para que no final você consiga resgatar o valor. Mas a ideia, sempre, quando eu olhar o consórcio como investimento, eu contratar créditos imobiliários, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço que você curta, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.